Fala, turma, estamos aqui no Com EX 2025, no nosso podcast Líderes de E-Commerce. E eu vou falar agora com a Sil. A Sil, ela é Head de Parcerias da Dux. Sil, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui. Você esteve palestrando no evento. E eu queria que você falasse como foi a sua palestra, como foi estar no palco do Com EX. Bom, obrigada pelo convite. Foi muito legal, né, participar da palestra, falar um pouco, principalmente ali com a colega da Vivara, foi bem bacana. Foi uma troca muito interessante. Falar sobre liderança, né, principalmente ali no varejo e nos canais digitais, algo que, assim, é o que eu faço já há algum tempo. E foi muito gostoso, assim, a experiência. É bem legal, é diferente, né? Falar pra bastante gente. É muito bom, né? E é gostoso. Essa troca de ideia é muito gostosa de se dá um fazer. friozinho na barriga. E principalmente pra você que é de parceria, que você sempre deve estar ali em comunicação com a galera. Só explica um pouquinho pro nosso público o que um head de parceria faz. Bom, hoje eu trabalho como head de parcerias digitais, né? Então eu cuido do canal no digital, trabalho com marketing de influência, atletas, embaixadores de marca, então trabalho com duas frentes, uma frente de awareness, né, e branding também, aí eu trabalho awareness e brand dentro do marketing, junto com o time de comunicação e redes sociais e o time de marca. E a gente faz esse trabalho através das parcerias, principalmente no digital, né? A gente faz eventos também, mas principalmente no digital, porque a gente nasceu nativo digital. Muito bom. Uma curiosidade, eu fiquei 6 anos no mercado de nutrição, então eu entrei no e-commerce, numa empresa de nutrição chamava Só Suplementos, era uma varejista. Depois eu fui para a Cafit Nutrition, que é uma loja aqui em Ribeirão, grande, com 3 lojas, eu era o diretor de e-commerce da Cafit. Fiquei lá por 6 anos. E assim, eu vejo que o fitness, ele começou muito forte. O boom de influencer, pra mim, vem do fitness. E o fitness, pra mim, ele tá muito adiantado na parte de estratégia de influencer. Então, já tive a oportunidade de conversar com o Marcelo Horst, o Cariani, vários influencers grandes. E assim, como aquela loja, aquela pequena empresa quer começar com marketing de influência, quais os primeiros passos para fazer? Bom, de fato, né, o fitness ele é muito mais difundido hoje. A gente teve muita sorte de ter começado com os influenciadores antes de todas as marcas trabalharem com influenciadores. E o nosso core era a atividade física, né? Nós iniciamos ali com as blogueiras fits, que falavam do nosso produto, mostravam o treino. Que era até meio que, você é blogueirinho, todo mundo tinha vergonha. Hoje todo mundo quer ser blogueirinho. Exatamente. Então a gente começou a trabalhar com influência, né? Nós iniciamos no digital, crescemos no digital através dos influenciadores, e ainda nessa época, em 2017 e 2018. Legal. Então, para as marcas que querem começar... não tá tarde, né? Isso não existe. Sim. Tanto para marca quanto para influenciadores, né? Às vezes a gente escuta, mas já tá muito saturado no mercado. Não, isso não é verdade. A gente vê estudos que mostram que cada vez mais as empresas estão investindo menos na mídia tradicional e mais na influência. A gente vê esse boom, né? Tanto de influência que tá tendo. Exatamente. Muito por conta do retorno que os influenciadores trazem, né? Então, hoje, acaba sendo muito mais barato você ter influenciadores falando da sua marca, trabalhando a imagem da sua marca e também trabalhando performance. Para as empresas que querem começar, né? Que vão começar do zero... Já existem algumas agências onde eu trabalho. Legal. Nós somos a marca e nós somos a agência. Então, a gente tem um time... agência in-house de vocês. Sim, a gente é in-house. Então, só o time de influência hoje da Dux tem 24 pessoas. Nossa. Só o time de parcerias estratégicas, sim. Então, quantos influencers conectados hoje, você sabe? Uma média de todos os parceiros, 1.600 parceiros. Top. E a nossa pretensão ainda é crescer mais uns 30% aí até o final do ano. Tá dentro do nosso planejamento. Para as marcas que querem começar, a gente sempre indica, né, fazer ali um trabalho, entender primeiro qual que é o seu nicho, qual que é o seu público, para depois entender quais são os influenciadores que conversam ali com a tua marca. Isso é muito importante. E as marcas não tentarem ir direto para o influenciador enorme, para o influenciador grande, gigante, e olhar muito para métricas de vaidade, né? Não, vamos trazer só influenciadores gigantes porque vai dar um boom. O trabalho de influência, ele é um trabalho muito mais amplo, né?
Você precisa trabalhar as etapas do funil, igual a gente faz no marketing tradicional, sim, tá? Então a gente trabalha ali awareness, a gente trabalha brand, e depois a gente trabalha fundo de funil. E tudo isso com influenciadores, só que com influenciadores diferentes. Às vezes, eu faço bastante consultoria sobre influência, né? Legal. E a principal pergunta é, eu trouxe um influenciador enorme, gastei muito, não trouxe retorno. E às vezes não tá no tamanho do influenciador. Às vezes você não trouxe o influenciador correto. Comunica com seu público. Exatamente. Então, se é uma marca regional, por exemplo, uma marca menor, uma marca que tem uma distribuição mais localizada, contrata influenciadores daquela região. Influenciadores pequenos mesmo. Sim. O influenciador pequeno, ele traz muita performance. O que a gente pode considerar um influenciador pequeno? Porque eu vou pegar igual eu. Hoje eu tenho 30 mil seguidores. Sim. E eu falo de e-commerce, falo um pouco de cerveja artesanal e põe um pouquinho da minha rotina. Eu seria um influenciador pequeno com 35 mil pessoas? Depende. A gente tem uma classificação de influenciadores gerais. Legal. Que aí vai desde o nano influenciador, que geralmente é acima de 5 mil influenciadores, de 5 mil seguidores. E aí a gente tem um influenciador micro, que é um influenciador que vai ali de 20 mil até 100 mil influenciadores. A gente tem os influenciadores intermediários, tem lugares que chama de médio influenciador, sim, ou inter, que são influenciadores ali acima de 100 mil seguidores até meio milhão. E aí depois tem os influenciadores macro, fit celebrity, top celebrity, trendsetter. E aí é um mundo. É os globais do digital. Sim, mas pra mim, o pulo do gato, principalmente na Dux, né? Eu faço isso na Dux há 6 anos. Nossa. Pra mim, o pulo do gato é você entender o tamanho do influenciador no nicho dele. Então, por exemplo, você fala sobre... Eu falo sobre empreendedorismo e rotina, um pouco de rotina de esporte junto com empreendedorismo. Então, assim, vai ser muito difícil você encontrar influenciadores gigantes que falam sobre isso. Sim. E no seu nicho, você ter 30 mil pessoas já te torna muito relevante. Legal. Porque aquele público que tá ali conectado com você, ele quer saber sobre aquilo que você tá falando. Perfeito. Então, dentro do teu nicho, você pode ser o influenciador mais top. Isso não é sobre a quantidade de seguidor que você tem. É sobre o alcance, a sua relevância e a ressonância do que você faz, entende? Muito bom. Então, o quanto do que você fala é relevante pro teu público. Tá, porque assim, a gente tem influenciador micro, médio, que tem uma taxa de engajamento de 20%. Nossa. Você tem noção? Isso é a influência, muito, entende? E você tá naquele nicho com essa pessoa ali, com essa quantidade de engajamento, mesmo que tenha ali 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, dentro do que ela fala, ela tem relevância. Dentro do que ela posiciona, dentro do nicho dela, ela é muito importante. Então, às vezes, não é olhar o tamanho do influenciador geral. Eu quero falar sobre, por exemplo, maternidade. Não dá. Eu tenho um exemplo melhor. Bariátricas. As bariátricas, pra gente, hoje é um dos principais nichos que a gente tem dentro da Dux. Interessante. Por diversos motivos, né? A quantidade de consumo que a pessoa tem que ter, sim, de suplementação, pré-cirurgia e pós-cirurgia. A qualidade do produto da Dux. Qualidade de produto, aí tem perca de vitamina, tem N coisas. E dentro do nicho de bariátrica, você não vai encontrar uma pessoa bariátrica de 5 milhões de seguidores. Né? E a gente tem, eu acredito que mais de 600 pessoas desse nicho. É um nicho menor. Então, uma influenciadora com 150 seguidores é a nossa celebridade dentro de bariátrica, entende? Faz sentido? Faz super sentido. Então é isso. E a pessoa que quer iniciar como influenciador, o que você dá assim de dica? O que uma marca espera? Que eu vou falar assim, na época que eu trabalhava com suplementação, eu via muito atleta vir pedir o patrocínio. Só que você ia lá, o cara ele não tinha o que da mídia ali, ele não produzia conteúdo. Antigamente se patrocinava o atleta pelo resultado no esporte. Hoje a gente se patrocina um atleta pelo resultado midiático que ele tem para trazer o retorno pra gente. Eu vejo isso muito em lojas pequenas aqui do interior. E a pessoa que quer ser o influenciador ali, o que a marca vai esperar dessa pessoa, por onde ela tem que começar, o que a Dux vai olhar para esse influencer?
Bom, eu separo a pergunta em duas partes. Para quem quer começar a ser influenciador, o mais importante hoje, o que manda é o conteúdo. Legal. Não é mais a quantidade de pessoas que você tem, não é mais aonde você já... outras coisas que você já é reconhecido fora do digital. Hoje a gente tá com uma carência muito de conteúdo. Os conteúdos são muito rasos, são muito rápidos, e a gente tem ali uma disputa de atenção. Né? A gente tem informações o tempo todo, muita informação, de pessoas falando 1 milhão de coisas. O diferencial hoje é você ter um conteúdo bom, um conteúdo interessante, relevante, e você saber falar sobre aquilo. Né? Você saber comunicar aquilo e você ser uma referência nisso. Então, não tentar copiar outros influenciadores, é entender o seu diferencial, o que você tem de melhor para compartilhar com o outro, e constância. Né? Você precisa de uma constância nas redes sociais, até por conta da quantidade de influenciadores que a gente tem hoje. Então, o algoritmo ele é muito rápido, surgem novos influenciadores o tempo inteiro. Então, para você se diferenciar e destacar, você tem que ter um diferencial. Perfeito. Né? Você precisa ser um especialista naquilo que você fala. Isso mesmo. Seu, pra gente finalizar, eu quero puxar ali perto do que vocês palestraram de propósito, carreira, principalmente no mundo das mulheres. Eu queria que você olhasse para a câmera e deixasse uma dica para quem está começando na carreira, que quer chegar a ser um head de uma grande marca, como que ela vai galgar esse caminho? Bom, eu cresci muito na minha carreira, eu entrei na Dux como assistente, eu não tinha profissão, eu não tinha estudo, eu estudei na Dux, eu me formei na Dux, eu fiz faculdade após e estou fazendo uma segunda pós lá, né? E eu entrei como assistente numa empresa pequena. Quando eu entrei, tinham 20 pessoas e hoje a gente tem mais de 700 pessoas. Então, uma empresa nativa do digital, que nasceu olhando para performance, que nasceu com influenciador, que já nasceu nesse mundo muito louco. E quando eu entrei, a gente não tinha ainda todo esse conhecimento, mercado. Até para formar profissionais da área era muito difícil. Né? Agora é que a gente fala mais sobre influência, sobre dados, sobre IA. E antes a gente não tinha isso. Eu acho que a pandemia ajudou demais esse crescimento muito mais acelerado. Então, para a pessoa que quer crescer, assim como eu, é olhar muito para o seu propósito e entender aonde o seu propósito encaixa dentro daquela empresa e sempre dar o seu melhor. Hoje a gente tem muita dificuldade ali na gestão, na liderança, de formar pessoas, porque é tão rápido, né? O mundo é tão competitivo, tão maluco, que tá difícil a gente parar para formar pessoas. E você entender a sua autogestão. Você entender que a sua carreira, ela depende de você. Você ir atrás, você estudar, você estar antenado no mercado e você ter coragem, né? E saber que você não sabe e ir com a cara a tapa mesmo. Eu vou errar, só não erra quem não faz. Esse é um dos ditados mais, assim, do nosso time. E nós não temos compromisso com erro. Se a gente errar, a gente errou, beleza, aprendemos, vamos fazer outra coisa, vamos fazer de novo, vamos tentar de novo. Independente do cargo que você tem, entende? A sua entrega, ela tem que ser uma entrega de alma, de corpo, de coração. Você tem que estar ali para o seu trabalho, né? E ter um propósito de trabalho. Legal. E esse propósito, ele tem que encaixar com o propósito do lugar que você tá. E aí, o crescimento, quando você tem vontade e está numa empresa que está com propósito, o seu crescimento, ele é inevitável. Vou deixar meu agradecimento aqui por você estar no nosso palco, por você estar aqui no nosso podcast. Muito obrigado, em nome do Conecon, te agradeço. E assim, sensacional, espero a gente poder conversar mais, muito obrigado. Eu que agradeço, pode me chamar, e eu adorei muito participar aqui, eu espero ter contribuído um pouco. Show, pessoal.